acometido de uma virose gripal já há quase uma semana e que me atingiu, sobretudo nas cordas vocais, eu gostaria de me reservar para fazer um pronunciamento mais detalhado, mais profundo e à altura do que representa a transposição do São Francisco para a Paraíba e para todo o Nordeste setentrional. No entanto, eu quero fazer aqui um breve registro, dado a importância desse evento. Amanhã, a Paraíba estará recebendo de braços abertos e corações transbordantes de alegria o presidente Michel Temer, que vai fazer a entrega ao nosso Estado de mais uma etapa da transposição das águas do São Francisco. É evidente que, como a Paraíba tem dois braços da transposição, o eixo leste, que é esse que estará sendo inaugurado amanhã, e o eixo norte, que se destina ao Alto Sertão e em direção ao Rio Grande do Norte e ao Ceará. Mas, sem dúvida nenhuma, a nossa maior angústia, em função da seca que já nos assola há 5 anos, é exatamente o eixo leste. Esse que o presidente Temer, com a coragem, a decisão e a determinação de um verdadeiro estadista, sensibilizando-se com a situação da população que reside ali no eixo leste, que tem como centro uma das maiores cidades do Nordeste brasileiro, Campina Grande, e que contribui para o desenvolvimento do nosso Estado e o desenvolvimento de todo o Nordeste, mas ameaçada de padecer de privação total de recursos hídricos, porque é lógico que não seria humanamente admissível que se tivesse outra alternativa senão a transposição do São Francisco. Campina Grande e todo o compartimento da Borborema, assim como 70% do território da Paraíba, estão encravados na região geologicamente classificada como cristalino. É conhecido dos hidrogeólogos da ciência de que no cristalino não existem lençóis de águas subterrâneos. E é evidente, a única reserva que nós contávamos, e ainda contamos, embora precariamente, o açude Boqueirão, já estava no final da sua capacidade de fornecer água para o abastecimento de Campina Grande. E se não fosse, a coragem, a determinação do presidente Temer, evidentemente, amanhã nós não iríamos ter essa alegria, esse contentamento e, sobretudo, essa tranquilidade de estar recebendo água adequada, não nessa etapa para praticar irrigação, mas para socorrer as necessidades de consumo d'água da população, necessidades que são insubstituíveis. E no caso típico da Paraíba, dificilmente existiria outra solução que não fosse essa que amanhã vai ser implementada a transposição do São Francisco. Ainda no governo Dilma, eu fui convidado para integrar a comitiva de Sua Excelência numa viagem que ela fez a Campina Grande para inaugurar um conjunto habitacional. E ela me fez uma pergunta: senador,
Qual é o maior problema da Paraíba? E eu, sem pestanejar, disse a ela: água de beber. Não é água para irrigação, não é água para fins industriais, não é água para as necessidades de higiene dos lares, não, é água de beber. Campina Grande está ameaçada de passar por uma grande tragédia. E aí eu descrevi a ela exatamente isso que eu acabei de falar aqui. Nós não temos água para socorrer a população, eis que o único reservatório em condições de fazê-lo está pouco a pouco esgotando. Sua Excelência, eu vou fazer aqui um ligeiro comentário, e é um comentário que eu faço com toda a isenção, porque eu vou dar o seu a seu dono. O senador Raimundo Lira disse aqui agora o que sempre eu tenho dito. A decisão de fazer a transposição, quem tomou na história do Brasil foi o presidente Lula. E veja que eu sou adversário do presidente Lula. Mas a verdade precisa ser dita e ser reconhecida, porque esse país não pode viver de enganação. Não é lícito que um homem público sonegue a verdade dos fatos simplesmente porque está a serviço de um interesse político. Ele foi aquele que teve a coragem, a determinação de iniciar esse projeto, de adotar esse projeto que vinha desde o Império. Ninguém tem dúvida disso. A história registra. Mas ele foi o único que teve coragem de abraçar o projeto e dar a ele a necessária celeridade, rapidez na execução. Não pôde terminar no período do seu governo, mas deixou o projeto bem avançado. Eu não posso dizer o mesmo da presidente Dilma. Ela não tratou essa questão com zelo, com a consciência cívica que teve o presidente Lula. E, por isso, nós chegamos ao governo Temer ameaçados de passar por uma grande crise. Graças a Deus, o governo de Temer teve a coragem de propiciar os recursos necessários para que a obra, em 3 turnos por dia, chegasse ao ponto que está chegando e que amanhã será a sua grande celebração. Então, eu quero registrar aqui esse fato, porque acho que é historicamente importante. Eu já ouvi lá na Paraíba muitas pessoas quererem assumir a autoria, a paternidade desse projeto. Esse projeto é grande demais para pertencer a uma só pessoa, para pertencer a um só partido, para pertencer a uma só liderança. Todos, sem exceção, colaboraram. Uns colaboraram mais, outros colaboraram menos. Mas na hora da alegria, da satisfação, até essa distinção, essa graduação de apoio, é bom que não se fale nela. Agora, eu queria registrar aqui um fato. Eu estou aqui em mãos com esse fascículo, que é o chamado Plano das Águas, que lá na Paraíba todo mundo conhece. Esse plano, modéstia à parte, foi concebido e executado no meu governo. E qual foi a visão desse plano? A Paraíba é pobre de águas de subterrâneo. Os abastecimentos d'água têm que ser feitos com a água de superfície, as águas que estão nas barragens, nos açudes. Mas acontece que muitos açudes, o exemplo maior disso é o Curema Mãe d'Água, que os dois somam 1.280 bilhões de metros cúbicos. Essa água estava represada, sim, mas há 70 anos que ela estava represada, sem ter a necessária utilidade, porque os governantes não cuidaram de fazer a sua distribuição.
para os municípios no entorno. Nós fizemos, então, o plano das águas e distribuímos as águas do Curema Mãe d'Água a todas as cidades, no Vale do Sabugi, a partir da cidade de Patos, que é a maior do sertão da Paraíba, mas seguindo, não é, também na região de Espinharas, toda a região de Espinharas. E, neste momento, todos, mesmo com as dificuldades que estão aí, estão recebendo água em seus lares. E eu chamo para uma reflexão. Se não fosse esse plano das águas, como estaria Paraíba hoje, com a seca de 5 anos? Estaria toda condenada a utilizar água transportada em carro-pipa, com as interrupções inevitáveis, com os custos elevadíssimos e, sobretudo, com a qualidade comprometida para a saúde pública do povo. Então, nós fizemos esta adutora e fizemos mais 5 adutoras, somando o total de 1.280 quilômetros para distribuir água dos mananciais já existentes na Paraíba e aqueles outros, como é o caso de Acauã, que nós realizamos em nosso governo. O que aconteceria com a transposição? A transposição chegará até Boqueirão. E depois de Boqueirão, aonde ficaria a água? Ficaria em Boqueirão. No máximo, chegaria a Campina Grande, porque já existe uma adutora de Boqueirão para Campina Grande. E os outros municípios? Sem as adutoras, não iriam receber imediatamente as águas do São Francisco, porque os outros municípios estão no Planalto da Borborema, e pelo um princípio de física, evidentemente, a água só sobe serra se for pressurizada em adutoras. Amanhã, não amanhã, literalmente, mas daqui a 45 dias, quando a água chegar em Boqueirão, os habitantes de Pedra Lavrada, que estão nos confins do Curimataú, do Cariri, da Paraíba, estarão também recebendo água de Boqueirão, que será a água do São Francisco, porque nós tivemos a iniciativa de preparar a Paraíba para isso. Da mesma forma, o plano de integração da bacia hidrográfica de Acauã, que também serve a Campina Grande e serve a todas as cidades do Vale do Paraíba, ela estará também se beneficiando, porque chegando a Boqueirão e chegará a Acauã, chegará aos vales do Mamanguape e aos vales do Paraíba, entre o Açu da Araçagi, que nós construímos, e que hoje é a salvação de toda a região do Brejo, e o Açu de Acauã. Então, o que eu quero dizer com isso tudo, e até quero repetir uma frase aqui, da época em que estava no governo do Estado, um dia um jornalista de oposição marcadamente radical me perguntou numa entrevista: e o dinheiro da privatização da Saelpa? O que é que o senhor vai fazer com ele? Eu respondi: eu vou fazer água. O dinheiro da Saelpa, que era a empresa de distribuição de energia do Estado e que foi privatizada dentro de um projeto nacional do qual não podemos fugir, foi o recurso necessário para fazer toda essa obra de adução no Estado da Paraíba. Então, eu posso dizer hoje que com o Plano das Águas, este plano a que estou me referindo, que foi concebido e realizado no meu governo, a transposição imediatamente vai ter grandes utilidades. Aí se inclui também, o senador Lira falou aqui, e falou oportunamente, do terceiro braço da adução, da transposição na Paraíba, que é aquele ramal pequeno para a importância que ele tem na vida econômica e social do nosso Estado,
que fará a água da transposição cair no rio Piancó. E caindo no rio Piancó, chegará aos açudes Curemas Mãe d'Água, que hoje, graças a essa adutora que eu estou me referindo, abastece mais de 50 localidades com água tratada, água limpa, água pura e abundante. Também se beneficiará com isso o Rio Grande do Norte, porque existe no represamento do sistema Curemas Mãe d'Água um sangramento permanente que cai no rio Piranhas e termina no Rio Grande do Norte, no açude Itães, que fica no município de Caicó. Então, esse terceiro braço representa uma redenção extraordinária para a Paraíba, porque é a distribuição das águas do São Francisco. As águas do São Francisco não podem morrer no Buqueirão, e não vão morrer, porque chegando ao Buqueirão, a outra parte já está feita, a que eu me referi aqui. Mas com esse terceiro braço, chegando ao Curemas Mãe d'Água, ele vai terminar no Rio Grande do Norte, beneficiando também o estado vizinho. Era esse o registro que eu queria fazer. A Paraíba está preparada para receber a transposição do São Francisco, graças a Deus.